Bom, galera, no último vídeo a gente aprendeu aí como que faz essa união do DICOM com o STL da nossa tomografia com o nosso escaneamento para a gente poder ter uma precisão maior. Nesse caso aqui agora, a gente já está com o DICOM, o STL unidos, né, tomografia e o escaneamento com sobrepostos. A gente já tem o nervo detectado e assim, quanto mais informações você carrega no BioSky, mais legal a coisa vai se tornando. Vocês vão ver que, assim, com o tempo, isso tudo vai se tornando muito fácil, muito automático. De início é chato, a gente precisa vencer essa barreira do não consigo, leva muito tempo, mais fácil olhar no papel, porque quanto mais prática você vai pegando, mais informações você vai tendo, o seu olho vai ficando cada vez mais treinado, você vai ficando cada vez mais ágil. Então, gente, isso é uma ferramenta fantástica de venda para o paciente, dele conseguir enxergar como que a gente vai fazer, onde que o implante vai ser posicionado, como é que a gente está planejando isso aqui, gente. E de outro modo, fica muito mais visível e para o paciente entender, beleza? Então vamos dar sequência. Aqui no caso eu ainda não tinha posicionado o implante, então já vou verificar aqui, já está na guia cirúrgica normal. Vou inserir o implante na posição para a gente poder trabalhar. Esse caso eu já fiz há um tempo atrás, foi o caso do meu TCC da faculdade, mas eu gosto de utilizar, que é um caso com enxerto, ali não tem extração, sabe? Tem osso pra caramba, então é fácil da gente sentar e planejar. Tem que trocar para mandíbula, implante de 10, se eu não me engano, acho que eu usei um 4x10 nessa região. Vamos inserir o implante aqui na palma. Se vocês forem perceber, o implante agora ele tem esse avisozinho vermelho aqui, que é muito legal. Isso é um aviso de validação. Clicando nesse aviso vermelho aqui, ó, ele já te dá alguns problemas que a gente pode ter no nosso guia cirúrgico. Então, aqui, ó, o aviso do kit de Broca. O kit da guia como um kit universal. E a gente, no caso aqui, eu estou selecionando um implante Helix, né? Então, isso a gente precisa se atentar que seria uma cirurgia guiada neodente. Tem que selecionar um kit de brocas compatível com o kit que você está utilizando. Você consegue fazer isso lá na parte do painel de implantes. Né? Implante, lista de implantes. Vir aqui no kit de brocas e colocar lá ó, neodente, regular e wide kit, que é o que dá cirurgia guiada para neodente. Então, se você voltar lá ó, nos avisos de validação, agora a gente só tem mais um aviso de validação. Isolação da distância do nervo, o implante está demasiado perto do nervo zero. E aqui, ó, se a gente for ver, ele está próximo demais do nervo, ele está a menos de 2 milímetros de proximidade do nervo. Então, isso é fantástico, essas informações que o programa te dá logo que você posiciona o implante. Então, vamos ver se a gente consegue fazer uma leve angulação para esse implante assumir esse aviso. Então, primeiro de tudo, eu vou dar uma angulada nesse ápice um pouquinho para distal, até para a gente ficar um pouco mais alinhado, né, com o implante. E ao fazer isso aqui, ó, apareceu até o software, tubo de guia com o lead com o modelo, que impedirá que o cilindro de metal seja inserido. Isso é uma coisa relevante também, isso impede a gente de fazer o nosso guia. Então, vou remover daqui, deixa eu dar uma olhada. Nesse tipo de validação aqui, que é o tubo do guia, na lista de implantes você consegue colocar aqui uma anilha. O tubo da anilha aqui ó, ele dá uma esbarrada no modelo. Vamos ampliar aqui, né? Ele realmente não permite, nessa visão aqui, ele não está permitindo a gente fazer realmente a inserção do, do implante. Por quê? Vocês conseguem enxergar aqui, deixa eu bloquear a visão do implante para a gente conseguir mexer sem ter problema. Vocês conseguem ver que aqui é um pedacinho do dente está entrando nesse aqui. Nisso aqui ele ainda entra uma anilha de metal no guia. Então não pode ter nada passando. Então vamos dar uma corrigida nisso. Eu vou desbloquear o implante, vou sair dessa lista. Vamos ver se a gente subindo de repente o implante. Não mudou ainda. Vou trazer aqui mais cristal. Parece que saiu.
Vou dar uma olhada aqui agora na validação do implante, sem erro nenhum. A gente saiu da proximidade do nervo, a gente está numa angulação boa. Aqui, vamos olhar aqui agora no médio distal. Muito fino o osso desse lado, né? Vamos ver se a gente de repente traz esse implante um pouquinho mais para o centro, sem resultado de validação nenhum. Um pouquinho mais para baixo. A gente comparar com o implante posterior, olha lá, ó, como é que sobreposição aqui no outro lado aqui, ó. Agora eles estão um pouco mais alinhados. Bem melhor. A gente está mais longe do nervo. Deixa eu desativar essa aqui. Está mais longe do nervo. Parece que não está dando nenhum resultado de validação. Se você achou que de repente essa altura está legal, você está legal com o seu implante, você pode dar sequência. Eu vou só medir aqui. Vou adicionar um espigãozinho nele. Adicionar um componente protético personalizado, colocar 2 de altura para saber se ele está infraósseo que eu queria, lá, sem querer querendo, 2 infraósseo certinho, mas ainda parece ter um pouco mais infragengival, né? Da gengiva ele ainda parece estar um pouquinho mais. Vou vir aqui direto, aqui, ó, editar para 3, substituir. Estamos mais ou menos 3 abaixo da gengiva, é um ótimo número para a gente fazer a saída do nosso dente. Beleza? Vou até aqui remover. A gente já tem a saída do nosso implante. Não temos nenhum aviso de validação. Ele não está perto de nada. Tendo tudo isso feito, bloqueei aqui o implante para ele não mudar de posição. Ele não ter nenhum problema durante agora o desenho do guia. Vamos para a parte mais importante, beleza? Vai ser lá o painel de confecção do guia. Então, painel fábrico de guia, maldito português, Portugal. Então, galera, não tem muito mistério. O painel está abertinho aqui no canto. Tem algumas funções, né? Que você primeiro precisa também dizer se é mandíbula ou maxila. A gente já deixou em mandíbula, perdão. E aqui a gente não tem muitas coisas para a gente mexer. Para os usuários um pouco mais iniciantes, eu jamais vou indicar que vocês venham aqui para um painel de guia avançado, tá? E aqui no módulo também, você pode mandar para o avançado e aqui você viu que você consegue alterar um monte de coisa a mais. No caso, mantenha-se no normal para você não alterar nenhuma configuração de repente e fizer alguma besteira, tá? Então, vamos lá, parte de fabricação de guia. Prestar atenção também se ele de repente não está entrando muito na gengiva. Em alguns casos, né, essa angulação aqui, às vezes ele está muito colado com a gengiva, a gente tem uma margem de 1 milímetro, meio a 1 milímetro, que você pode dar aquela pressionada na gengiva que ela assenta, mas no caso aqui, se você puder já deixar um pouquinho afastado, é até melhor. Tá? Aqui também, isso aqui não tem problema, essa leve entrância, que se a gente for por baixo aqui, ó, o guia, o círculo da anilha, tá? Não tem problema que isso aqui é um pedaço pequeno que vai acabar sendo cortado no guia grande, tá? Então, o que você vai fazer agora? Você vai clicar em desenhar a curva. Clicou em desenhar a curva, ele te dá a opção de você fazer os cliques e ir gerando bolinhas. Você vai precisar segurar aqui ó, o botão Shift, ele vira esse xizinho que você pode ir marcando para desenhar o seu guia cirúrgico. Tá? Aqui eu vou limpar a curva, porque isso foi só de demonstração. Tá? O legal, gente, é vocês fazerem um guia que tenha resistência. Então, por exemplo, no caso, você não precisa fazer um guia para a arcada inteira para poder fazer um dente. Mas assim, você pega pelo menos a metade de mais um dente para trás. Então, assim, se você tem o quê? Os adjacentes aqui, a gente tem o 34 e o 36. Pega a metade do 37 e a metade do 33 aqui, pelo menos, para dar resistência para o guia. Tá? Você não precisa fazer também uma curva muito baixa e também não pode ser muito alta, porque ele tem que ter um apoio tanto em oclusal, quando a gente está falando de um guia dentro suportável, mas também é legal, às vezes, você ter ele um pouquinho mais robusto para baixo, em questão de resistência, até para você poder assentar o dedo e conseguir verificar. Tá? Então, vamos desenhar aqui agora a curva. Clicou no Shift, vai lá, começa de onde você quiser. Eu vou começar aqui no oclusal, vou deixar já bem retinho aqui.
começar a dar oclusal lá do meu 37. Vou trazer aqui na metade dele para fora. Vou girar um pouquinho a minha vista. Ficou até muito para cima. Se clicar na bolinha aqui, ó, você consegue subir um pouquinho mais. Tá. Pega essa região cervical de dente, não tem problema. Trouxe até aqui a mesa, falei mais ou menos o oclusal do dente anterior, né? Vamos virar para a parte interna, acabou descendo, mas vamos subir um pouquinho esses pontos. Ficou muito perto um do outro. Ficou muito perto um do outro. No meio, trouxe para o oclusal de novo. Shift. Fechei a curva. Vocês conseguiram ver que aqui no final trocou de cor, ficou tudo rosinha quando a gente fechou a curva? A linha para o seu guia está desenhada, tá? E o seu guia vai sair desse formato. Ah, Marcelo, mas eu... Beleza, meu guia tá pronto? Não tá pronto. Por quê? Eu sempre recomendo a gente ter janelas de verificação do seu guia. Como é que a gente faz essa janela? O que é essa janela? Essa janela vai acabar sendo um quadradinho onde você consegue saber se o guia está realmente adaptado nos dentes que você está trabalhando para você confirmar a precisão do seu planejamento, tá? Então, assim, aqui para mesial ficou um pouquinho pequeno, vou estender só um pouquinho mais para frente, para a gente ter esse dente inteiro, pela questão das janelas, tá? Para você adicionar a janela, você clica no botão direito, adiciona a janela, e fica igual um quadrado, assim, que você edita no 3D, né? Da mesma forma do componente protético lá, ou do dente, que você puxar para cima, aumenta, para baixo, encurta, para um lado para o outro, aqui você gira. Uma coisa que particularmente eu gosto de fazer, e diversos outros especialistas, professores do Rio de Janeiro que trabalham muito com essa área digital fazem, é deixar essa janela mais para a área vestibular. Então você vem aqui, traz o seu, né, sua janelinha, desce ela, bem meio que para vestibular e para oclusal do dente. Não precisa pegar, atravessar de um lado ao outro, senão você também perde a resistência do guia. Se você conseguir trazer mais ou menos aqui para a região de 2 dentes, fica mais fácil ainda de você trazer, verificar a precisão desse guia. Vou cortar um pouquinho só por aqui para igual. Vou cortar um pouquinho para cá. A altura eu vou descer ele um pouquinho mais também de altura. Uma janelinha dessa tá boa. A gente consegue deixar bastante resina embaixo. Do ladinho aqui. Bastante resina embaixo, bastante resina para lingual também. E a gente consegue verificar a adaptação. Tá? E eu vou adicionar uma outra janela. Adicionar ou nova janela. Mesma coisa, gente, do outro. Né? Vou reduzir um pouquinho aqui. Vou deixar mais na região entre esses outros dois dentes também. Para a gente verificar a adaptação tanto na distal. Vocês lembram daquela desadaptação que deu no planejamento? Na distal? Para a gente deixar essa desadaptação, para a gente verificar se está tudo certinho lá em boca. Vai deixar um pouquinho mais larga, só fazer um pouquinho mais para fora também e reduzir aqui, acho que não vai muito aumentar, para ela ficar vazada mesmo. Então, só um pouco mais para cima. Beleza? Verdade, eu exagerei aqui, perdão. Bom, a gente já tem duas janelas. Beleza? Basicamente isso aí. Tem outras ferramentas também, né? Que é de texto, que você consegue inserir um texto no seu guia, mas dependendo da impressora, às vezes nem sai nada escrito. Teria que ser algo bem grande. Então, nem recomendo. Desenhou, tá tudo certo. Criar a guia cirúrgica. Verificou, ele fez as janelas certinho. Se você tiver um guia maior, fazendo vários guias, né? Vários dentes de uma arcada só, você pode fazer um guia de arcada toda, não tem problema, tá? Espera terminar a fabricação aqui.
E a gente tem o nosso desenho. Aqui, ó. Devia, de repente, até jogar da janela um pouco mais para fora. Ficou muito baixa em ambos os lados as janelas. Aqui, ó. Viu como é que é? Até quem ensina também é às vezes. Beleza? O que você pode fazer? Você pode vir aqui na panela de superfícies e apagar o seu guia ou diminuir ele, já que tecnicamente aqui o nosso painel ainda está desenhado. Pode ver aqui, você já tinha janelas. Vou remover essa aqui, vou trazer essa mais alta, mais para fora, mais alta, mais para fora. A gente não ter erro de novo. Vou criar a guia cirúrgica de novo. Pronto. Agora sim. Terminou o desenho aqui, a gente consegue verificar a adaptação. O intuito dessas janelas é justamente esse. Quando você chegar em boca, você colocar ele, o guia, na posição e você conseguir verificar que ele realmente está todo encaixadinho certinho no dente, não tem nenhuma folga muito grande. Aqui no desenho a gente consegue ver que tem um espacinho ou outro, mas isso é uma margem de erro também, gente. Essa outra janela aqui, ó, pela visão, para você ver se realmente está tudo certinho aqui, a adaptação tá legal. E vindo aqui atrás também, ó, porque eu falo dos dois dentes. Que é legal você ver essa curva realmente ela adaptada nos dois molares. Tanto na parte cervical, ali do cervical vestibular, quanto na oclusal, saber se ele realmente está encaixando desse jeito, se ele está estável. Mas nada melhor do que fazer esse guia, colocar lá e testar, saber se ele não está frouxo, se ele não está mole. Beleza? Então, gente, essa aí é a criação de guia cirúrgico. Se você realmente tiver, que a gente tem um guia com janelas ou outro, né, que ficou ruim, eu vou até excluir. O verde e amarelo bem brasileiro. Mas se você quiser partir para a exportação desse guia, se quiser pagar lá as exportações do Blue Sky, não tem problema, você pode vir aqui, ó, e exportar exportar dados, na verdade. E aí, no caso, como não tenho nenhuma exportação, usei as mídias recentemente e não estou podendo comprar, eu não vou explicar esse passo para vocês, tá? Mas fica tranquilo que se você precisar exportar, na verdade o Blue Sky ele te fornece, nesse caso ainda, a exportação de tudo que você fez, o posicionamento daquela anilha ali em cima, só sem o desenho do guia. Se você precisar mexer no posicionamento do implante, precisar refazer o guia, ele te libera para você também fazer dentro desse caso ainda. Contanto que você não mude o paciente, mude as informações, ou seja, uma outra tomografia, um outro escaneamento, dentro desse arquivo BSB você ainda consegue fazer esses ajustes e gerar um novo guia para o paciente se tiver algum tipo de problema. Beleza? E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí da aula de aprender como que desenha um guia para cirurgia guiada. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.